Difícil, né? Que eu sou pai e mãe, tenho 5 crianças, né? Eu sofri esse acidente em 2017, faz 3 anos, não consegui nem um acidente de doença, que eu trabalho por conta, né? E daí todo dia, de segunda a segunda, estou aqui na rua vendendo, mas é difícil, fica difícil. Pego ônibus todo dia. Como é que é para andar de ônibus? Ah, não é fácil não. Muita gente respeita, muita gente não respeita não. Os cobradores têm que até pedir licença, porque quando estão com a cadeira assim, eles entram tudo na frente correndo. Aí os cobradores, motoristas até falam assim, né, que educação, eles têm as pernas boas e deixam, né? Fica difícil. O desabafo foi de quem já se acostumou com a cadeira de rodas, mas não com os obstáculos que encontra todos os dias ao transitar pela rua. Valdecir sofreu um acidente de trabalho há alguns anos e desde então a sua rotina nunca mais foi a mesma. As pessoas são mais humildes, né? As pessoas ajudar mais as pessoas. Assim. Preconceito, descaso, desprezo da sociedade. Valdecir não é o único a sentir na pele essas dificuldades. Segundo o IBGE, 24% da população do país tem algum tipo de deficiência. Em números, são mais de 45 milhões de brasileiros nessa condição. Renan é portador de nanismo distrófico, uma doença rara que provoca encurtamento dos braços e pernas. Ele também sabe muito bem como a vida pode ser desafiadora para portadores de necessidades especiais. Então, eu nasci com uma doença chamada nanismo distrófico, né? Nanismo é gente de estatura pequena, né? Baixinho, anão, né? Mais popularmente falando. E diastrófico é com a atrofiação nas juntas, né? Nos ossos longos. Uhum. Então, assim, os ossos não crescem, né? E tem o atrofiamento. Por exemplo, a minha mão, eu não consigo fechar, né? Para andar é complicado, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa assim, é raro, né? É bastante raro. Eu nasci também com um negócio chamado fenda palatina, né? Que seria popularmente falando um buraco aqui no céu da boca, né? Então quando eu nasci, eu já fiz cirurgia, tudo, e acabou fechando, por isso que eu tenho a voz assim. Até uns 7, 8 anos assim, eu andava um pouco ainda, né? Porque eu usava uma boteira, né? Uma bota especial, sabe? Mas de um tempo para cá, desse tempo para cá, eu fui acabando conseguindo andar mais, né? Hoje eu ando um pouquinho, mas é coisa de segundos, sabe? Daqui até a sala, daqui até o quarto, e assim, não consigo mais. Então eu ando numa cadeira de rodas, né? Apesar da sua condição, Renan conta que foi tratado sempre de maneira igual pelos pais, o que o ajudou a se enxergar assim, logo quando criança. Segundo o Instituto Nacional de Reabilitação, 44% dos portadores de necessidades especiais têm como principal reclamação a falta de acessibilidade em vias públicas, veículos e estabelecimentos comerciais. Esse especialista explica os principais obstáculos encontrados pelos portadores de deficiência no Brasil. Acho que tem várias coisas. A existência de um piso na calçada, ela é, digamos, o primordial. Você ter uma calçada plana, que ela seja contínua, que a pessoa consiga se deslocar de um ponto ao outro. Esse é o principal. A qualidade do piso, lógico, vai influenciar. É a eventual existência de obstáculos ao longo desse espaço. Porque pegando calçada em relação à pista, quando você tem qualquer coisa na via pública, qualquer interferência, ela fica na calçada. Placas, postes, árvores, que são aquilo que vai deixar a rua com aquela cara mais urbana, que ela vai deixar o aconchego. Ela é um serviço para todos, mas ela acaba ficando no espaço da calçada, que muitas vezes é mais estreito do que o espaço da pista. O arquiteto explica que nos últimos anos as cidades passaram a olhar com mais atenção para o problema, apesar de muito ainda precisar ser feito. Os rebaixamentos na calçada, as rampas para adaptar o nível da calçada ao nível da pista para uma pessoa em cadeira de rodas, ela é de item obrigatório. No entanto, a gente ainda vê que tem um grande passivo de fazer. Muitas vezes os empreendimentos, quando acabam executando, eles fazem mais por forma do que realmente para atender uma necessidade. Então você tem o desenho da rampa, mas ela não atende, ela tem um desnível no final dela em relação à pista por causa da canaleta de água. E esse desnível ele impede que uma pessoa em cadeira de rodas ele acabe subindo nesse espaço. Veículos adaptados, vagas especiais, atendimento prioritário.
Todos esses são direitos garantidos a todos os portadores de necessidades especiais pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado lá em 2015 no Brasil. Agora, 5 anos depois, como será que anda o cumprimento desta lei na prática? Será que os portadores de necessidades especiais têm tido, de fato, as suas demandas atendidas? O Estatuto obriga, tá? Assim, que todos os comércios, os órgãos públicos, os escritórios tenham acesso para as pessoas com deficiência, tenham informações para as pessoas com deficiência. Por exemplo, eu sou um portador de deficiência visual, tem que ter um local onde eu possa ler em braille. Eu sou um deficiente auditivo, um local que eu possa ler. Eu sou um deficiente locomotor, a rampa de acesso, o local para entrada. Isso que a lei determinou, tá? Todos esses direitos para essas pessoas. Infelizmente, no nosso país, nós temos leis maravilhosas. O que às vezes falta são o cumprimento dessas leis. Mesmo diante de tantos obstáculos, há quem encare a condição com positividade e transforme a limitação em combustível para ir além. Como o Andrei, o atleta paralímpico acumula nada menos que 102 medalhas de ouro em diversas competições, incluindo os Parapan-americanos. Ele conta, porém, que até conquistar tantas honrarias, nem tudo foi alegria. Perdi meu membro inferior direito quando eu tinha 1 ano e 4 meses de idade. Eu fui diagnosticado com meningite e logo em seguida eu tive trombose também. E aí acabou gangrenando a minha perna direita e aí eu tive que amputá-la. A molecada, sei lá, né, não tem noção das coisas, né, das brincadeiras e só quem passa mesmo sabe como é ruim, né? Por tantas vezes eu cheguei em casa chorando. Quando eu tinha ali para meus 7 anos de idade, eu lembro que uma vez eu sentei assim na calçada da casa da minha avó lá e fiquei olhando para todo mundo, assim, sabe? Porque é aquela época que você começa a se descobrir, assim, como ser humano. Fiquei olhando para todo mundo, assim, mas eu fiquei, né, na minha cabeça, mas caramba, né? Por que todo mundo tem as 2 pernas e só eu que não? Minha mãe conta também que quando eles acabaram de amputar minha perna, eu coloquei a mão assim no meu coto e não vi minha perna e eu comecei a chorar, sabe? Choro que durou pouco. Logo, o talento dele foi descoberto por um professor de natação. O que mudou, assim, a minha vida, assim mesmo, foi aos 9 anos de idade, né? Ele era um professor de educação física, só que ele não me dava aula de educação física. Era um outro professor que estava dando aula na hora, que ele me viu correndo com uma perna só lá com a molecada na hora do intervalo, igual um maluco, apostando corrida com uma perna só com a molecada e ganhando, né? E aí ele falou assim que viu algo em mim. Aí ele falou, poxa, eu vou convidar esse garotinho para ir lá fazer umas aulas comigo, né? E ele, Andrei, você não tá a fim de fazer uma aula de natação lá comigo e tal, no Lourenção? E aí eu falei assim, poxa, eu quero sim, né? Mas eu 9 anos de idade, né? Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu fui falar pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu fui convidado para participar de uma aula de natação e eu quero muito ir. O mundo da natação me encantou de uma maneira, sabe? Porque eu sou apaixonado até hoje. A alegria e superação compartilhada por aqueles que, apesar da condição especial, tiveram apoio e se recusaram a acreditar que vivem em desvantagem. Medo? Insegurança? Palavras que foram riscadas do vocabulário há muito tempo. E assim, seja conquistando medalhas como o Andrei ou fazendo rapel de cadeira de rodas como o Renan, a vida ganha sabor de vitória.